Olá, Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Essa semana, né, eu tive 2 experiências, assim, muito fortes com o Senhor, porque Deus me trouxe ao coração um louvor e um momento da minha vida aí no Brasil, lá no Brasil, para quem está ouvindo aqui. E eu quero compartilhar com você e trouxe muita esperança ao meu coração daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, porque se Ele fez no passado, Ele é o mesmo para fazer hoje e pode fazer amanhã também. Então, uma irmã, ela me mandou uns versículos para eu ler, e na hora que eu estava lendo, eu me lembrei daquele louvor bem antigo, eu acho que alguns vão se lembrar, que é bem assim: Tu és bom, todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Foi lindo porque trouxe muita justiça e bondade do Senhor ao meu coração, palavra de fortalecimento em meio a lutas. E aí, ontem uma outra irmã, meu cabelo tá alvoroçando porque eu tô aqui na rua. Se eu viro para lá, eu vou ficar contra o sol. De repente você não me vê. Melhor o cabelo alvoroçado. E ontem outra irmã, ela passou um podcast que vocês podem estar vendo, sobre. O nome do moço é Pedro do Borel é o nome do moço. E aí, esse podcast, ele falava sobre ministérios, sobre missões, e eu me lembrei assim, e eu preciso contar para vocês. Na realidade, eu nem conto isso para muita gente, mas senti o desejo no meu coração de contar. Porque no meu coração, onde eu me tornei cristã, um título não vale muita coisa. Não é que não valha. Na realidade, eu aprendi que o termo irmão, ele é muito mais potente e poderoso do que qualquer outro título. Então, eu quero partilhar com você algo que aconteceu comigo em 2021, quando eu estive no Brasil. Eu tive que ir lá no meio do problema do Covid, e eu nunca imaginei que eu precisasse ficar tanto tempo, porque eu tinha acabado de me casar, meu esposo é britânico, daqui da Inglaterra, para vocês que estão acompanhando e os que me conhecem sabem. E naquele período foi um período muito difícil. Eu não podia voltar para aqui, porque o meu documento ainda era documento de turista, a gente ainda não tinha tirado o visto de esposa. E o meu esposo não podia ir ao Brasil porque ele é inglês e tinha uma multa muito grande para quem desviasse, né? Vocês sabem o problema do Covid. E aí eu fiquei no Brasil 1 ano e um pouco, e aquilo me doía muito. Quem me acompanhou sabe, eu chorava, eu orava, eu jejuava, eu pedia, clamava, porque na realidade eu nem entendia o que estava acontecendo. Tá, o que eu quero contar é que numa semana, Rafael e o Wallace me chamaram para ir num local de reunião. Um local diferente do nosso, uma segunda-feira que os irmãos vão para receberem oração. E eu vou ser muito sincera aos irmãos, quero que peneirem aquilo que eu vou falar, porque é algo do meu coração e Deus. Eu sou muito seletiva. Eu eu não engulo qualquer coisa, eu aprendi que a gente precisa realmente ler a palavra para ver, como os berianos, né? Ver se o que a pessoa está falando tem sentido, se realmente é da parte do Senhor. Então, assim, há alguns retetés que eu posso até estar próxima, mas eu fico ali orando a Deus para não ser enganada, para que realmente seja algo de Deus. Mas eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Rafaela me chamou e aí ela já me disse que era um lugar de revelação, um lugar que os irmãos oravam, que as coisas fluíam, aconteciam. Tá, fui com eles. Assim que eu cheguei nesse local, o moço me chamou de missionária.
E eu fiquei meio receosa assim. Ele não me chamava de irmã, ele não procurou saber meu nome, ele me chamava de missionária. Quando ele começou a oração, eu não conhecia ninguém a não ser as pessoas que eu tô falando, que era a Rafaela, que era o Alas, acho que a mãe dele estava, a Magnólia, mas eram as pessoas que eu conhecia, eu acredito que não tinham falado nada de mim, porque eu simplesmente aceitei e fui naquela noite. Tá, o moço começou missionária, 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 e daí a pouco, uma das primeiras pessoas que ele chamou no centro para orar fui eu. E ele pegou nas minhas mãos e ele colocou as minhas mãos para cima e ele falou bem assim: você é missionária. Não porque um homem te colocou nessa posição, mas porque Deus te chamou para ser. Porque a palavra do Senhor está no seu coração. E ele começou a ministrar sobre a minha vida. E eu, sinceramente, assim, recebi como algo de Deus mesmo, porque eu sei que é a missão que eu tenho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, é um prazer que eu tenho e na realidade é algo que eu faço até meio que no escondido, porque as coisas fluem muito para mim quando eu estou só com o Espírito Santo de Deus. Mas eu já fui julgada porque saio sozinha, entrego o panfleto, falo de Jesus, não tenho medo de falar com o assaltante ou com o drogado, com a prostituta. Eu vou. Se o Senhor me orientou, eu saio e estou indo e vou. E Deus fala aos corações da maneira que Ele quer falar. Nem que seja aqui, hoje, que eu não sei falar profundamente o inglês, um Deus te abençoe, um God bless you, um Jesus Christ loves you, Jesus Cristo te ama, você é muito importante para Deus. É o que eu falo e em alguns corações eu sei, porque eu vejo o semblante na hora, o quanto Deus fala aquele coração. Esses dias eu tive a oportunidade de ir ao hospital. O moço, a primeira coisa que ele me disse é que ele não ia aceitar o panfleto, porque ele já tinha sido muito atribulado em igreja, ele já tinha passado muita situação com os seres humanos. E eu falei para ele botar os olhos em Jesus e esse homem começou a chorar e me disse que estava morrendo. Então, alguma coisa Deus fez aquele coração e eu sou grata a Deus. Eu tenho muitas experiências assim, mas vamos voltar lá, né, para o que aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na segunda-feira. Quando foi na quarta, Léo estava pregando, Léo, que é esposo de Rafaela, estava pregando, e no final ele me levou para a porta assim, e ele falou: Érica, eu não costumo fazer muito isso, mas está ardendo o meu coração e eu preciso te falar uma coisa. Vai ser muito rápido. E eu, sinceramente, eu acho que ele também pensamos que seria a decisão do meu documento para eu estar voltando para aqui, que era o meu sofrimento da época. E ele falou isso comigo e eu, sinceramente, guardei no meu coração achando que era o documento e fui para casa, orei. E naquela mesma noite, segunda-feira, o moço falou sobre missão. Quarta-feira, Léo me deu essa palavra. Quando foi depois disso, eu na casa da Rosa, o telefone tocou, era o João da Nilza. João virou para mim e ele falou bem assim: Érica, eu não tinha contado para ninguém sobre segunda-feira. Ele virou para mim e ele falou bem assim: Érica, tem uma coisa que está ardendo tanto no meu coração, tanto, e eu quero conversar com os irmãos. Para mim já está certo, mas como nós somos um presbitério, nós precisamos resolver em conjunto. E ele falou para mim bem assim: nós queremos ungir você. Eu acho que ele já tinha falado com o Jumi, se não me engano. Mas não sei se ele já tinha falado com os outros irmãos, que é o Maurício e o Sandro. Ele virou e ele falou bem assim: nós queremos ungir você como missionária para você ir fazer a obra do Senhor. Nós vamos te dar o documento tanto em português quanto em inglês. E aquilo para mim foi tão fantástico como experiência de Deus, porque eu sei que não foi o ser humano. Eu me lembro que quando eu estava para vir para aqui, a segunda vez, né, da minha viagem, porque a primeira eu nunca imaginei que fosse morar, eu vim realmente para estar perto de Miguel e tirar o nosso documento. A segunda vez eu
já tinha um compromisso com o meu esposo e tudo dizia que eu vinha para morar. Então eu me lembro que o Jefferson falou comigo na porta da minha casa: Érica, eu não consigo compreender as pessoas irem fazer missão tão longe se o Brasil está cheio de gente precisando. E eu também não compreendi. Eu acho que a única coisa que eu devo ter falado com ele é que eu queria fazer a vontade de Deus e que o Senhor me colocasse aonde Ele quisesse me colocar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Marlon falou comigo, eu estou citando alguns nomes porque os irmãos podem comprovar o que eu estou falando. Marlon falou comigo uma vez: Érica, Deus vai te levar a muitos lugares, porque aqui você já faz, porque aqui você já tem essa coisa, a gente está dentro de um açougue comprando carne e você não está nem pensando na carne. Você já está entregando panfleto e falando de Jesus. Me lembro uma vez, Serafim, Edivânia, nós fomos no Parque do China, há muitos e muitos anos atrás, com o Fábio, com a Carla. E a única coisa que eu queria, eu via aqueles toboáguas, eu via as águas, eu via aquilo tudo de bom, mas a única coisa que eu queria de alguma forma era falar de Jesus, era fazer com que as pessoas tivessem aquilo que eu tenho. E eu estou contando isso para que Deus traga ao seu coração memórias do que Ele um dia falou na sua vida. Pode ter sido há 10, 20, 30 anos atrás. Comigo foi em 4 dias. Porque no outro dia, quando João me contou, no outro dia o presbitério definiu que era o que eles queriam fazer, porque na realidade era o que Deus já tinha me entregue. Então, assim, eu tenho tido muitas oportunidades. O ide do Senhor mesmo, como Ele fala, pregai a todas as nações. Eu me lembro uma vez, logo quando eu mudei para aqui, nós fomos a uma festa. Ela se chama Caroline e ela é asiática. Naquela festa tinha ela e a família dela que eram asiáticos, tinha poloneses, tinha inglês, tinha pessoas de, eu acho que 6, 7 nações numa sala. E eu pude pregar o evangelho ali mesmo sem falar o inglês direito, porque eu contei para eles da forma que eu conheci o meu esposo e foi pregando o evangelho. Num outro vídeo eu vou contar a respeito disso. Então, assim, que você não perca as esperanças, que tudo que Deus tem para fazer na sua vida se realize, que verdadeiramente você sirva a Jesus. Se você tem um chamado, que você não deixe esse chamado engavetado, que você glorifique, que você exalte o nome do Senhor onde quer que você vá. Se o chamado é evangelístico, cuidado, porque ai de nós se não pregar o evangelho. Todos fomos chamados, todos, porque a palavra não fala direcionado para um ou outro. E de pregar o evangelho a todas as nações. Eu sou grata a Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. Se não viu os vídeos ainda, tem muito vídeo anterior para você conhecer um pouquinho dos milagres e maravilhas que o Senhor já fez na minha vida. São muitos livramentos e eu preciso glorificar. Se puder passar para outras pessoas, se puder tá compartilhando, se puder estar se inscrevendo, glória a Deus por isso. Se não, Deus seja louvado da mesma forma. Importante é que no coração que chegue, de alguma forma, fale da palavra, da boa palavra de Deus. Deus te abençoe. A paz.